Olá, seja bem-vindo a mais um programa Experiências Inspiradoras, um programa da Universidade Federal do Ceará e que tem como objetivo inspirar vocês. Você gestor, você ainda aluno, você futuro aluno. E hoje eu tenho aqui o Leonel Oliveira, que foi nosso aluno, se formou em 2006. E o Leonel tem uma história bem interessante, porque logo no começo da faculdade, ele foi chamado num concurso público para o Tribunal de Justiça, que ele já tinha feito, e fez a faculdade como servidor. E ele vai nos contar como a universidade, como o curso de administração, ajudou o crescimento profissional dele como servidor público. Seja muito bem-vindo e inspire-se. Leonel, seja bem-vindo, querido. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Alegria. Um prazer estar aqui. Um prazer nosso, é tão bom rever vocês. Então, Leonel, você formou-se em 2006 e eu queria que você me falasse um pouco da tua experiência na faculdade, o que isso te ajudou no trabalho, quando você se formou, tua vida acadêmica, que eu sei que é muito interessante, muito rica. Me conta. Certo. Então, eu vou começar nessa experiência acadêmica mesmo. Eu tratei aqui a universidade como um verdadeiro campo de experiências, né? Buscar essas oportunidades aqui internamente. Como foi dito, eu me tornei servidor público, né? Assumi quando eu ainda estava no segundo semestre da faculdade, trabalhando no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça daqui do estado do Ceará. É interessante que eu pude aliar conceitos de gestão dentro do serviço público, sendo interessante ainda mais para o Poder Judiciário, que a gente consegue ver muito mais falar em serviço público em relação ao Poder Executivo. Mas foi interessante também, professora, pelo fato de estar num momento de mudança no tribunal, né? Com a entrada do Conselho Nacional de Justiça, essa noção de gestão foi muito enfatizada dentro do Poder Judiciário. E aí foi interessante para mim lá, internamente, dentro da faculdade, eu conseguiria colocar e adaptar alguns conceitos da administração de empresas nesse ambiente público, mas nem todos. Mas, por outro lado, em termos de formação pessoal, a faculdade também me proporcionou eu conseguir buscar habilidades que eu não ia conseguir no serviço público. Então, por isso eu fui entrar em centro acadêmico, né, fazer algumas experiências de pesquisa, organizar eventos estudantis, que assim eu ia trabalhando essa minha formação, né, tanto nos conceitos que ia para a área pública, né, de ser um pouco entender ser esse gestor público, como também trabalhar e reforçar essa figura do administrador. Então, eu precisava ter conhecimentos do mercado, da prática, e aí esses ambientes dentro da academia me permitiam ter um pouquinho dessas experiências, né? Na época não tinha empresa júnior, mas, querendo ou não, organizar um evento, né? Trabalhar com toda uma estrutura, patrocínio, marketing, inscrição, alojamento, enfim, tinha todo um trabalho a ser acrescentado. Bacana. Né? Quer dizer, você, na verdade, como não via naquele ferramental de sala de aula, você não conseguia de imediato aplicar na sua profissão como servidor público. Mas você acabou se envolvendo dentro das atividades da faculdade que te permitiu viver as experiências daquele ferramental, daqueles conhecimentos. Por isso que eu digo que é tudo uma experiência, porque nem todo o conceito de administração, de uma forma plena de empresas, cabe no serviço público, nem vice-versa. Mas, assim, tinha oportunidade de, sei lá, melhorar a gestão da unidade judicial, né? O CNJ também estava trazendo com muitos novos conceitos de gestão, medidas de eficiência, planejamento estratégico. E aí foi um pouco esse diferencial que me permitiu ganhar um pouco de espaço e aprender, me tornar um pouco desse gestor público, né? Pois é, mas eu sei que você não parou com a faculdade. Isso. Eu sei que você fez mestrado, ele é bem jovem, mas ele já tem doutorado, e eu quero que você me conte como é que foi esse caminho acadêmico. O caminho acadêmico veio um pouco também da experiência que eu tive dentro da UFC, com produção científica, ainda um pouco de iniciação científica, no qual eu tive uma orientadora que trabalhava muito com essa noção de iniciação científica, né? Então, eu aproveitei para fazer uma monografia que também gerou publicações. Sua orientadora foi a professora Marcele Colares Oliveira, né?
E a gente conseguiu também fazer essas publicações, né, em eventos de pós-graduação em administração, que isso me deixou um pouco na vontade de assim, rapaz, eu posso fazer um mestrado, eu posso estudar, né? E aí eu fui fazer esse mestrado, tirei licença lá do Tribunal de Justiça, cursei o meu mestrado, produzi muito lá também. Você né? fez na Universidade Estadual? Eu fiz na Universidade Estadual, em administração, né? Universidade Estadual do Ceará. E também produzi bastante academicamente. E aí, com o retorno do tribunal, houve uma mudança também profissional. Porque foi no momento onde o Tribunal de Justiça necessitava, né, trabalhar mais com noções de planejamento estratégico, né, pois tinha metas do CNJ a serem estabelecidas, e aí eu saí de uma unidade judicial para uma unidade estratégica. Fui trabalhar na assessoria de planejamento lá do Tribunal de Justiça. E isso me permitiu colocar mais ferramentas, né, aprendidas na faculdade em prática, né, no sentido de trabalhar com noção de balanço scorecard, estabelecimento de metas, indicadores, uma perspectiva de longo prazo para o judiciário. Então, assim, é interessante, a gente pensa sempre no executivo, né, 4 anos de gestão, mas no Poder Judiciário a mudança tem uma rotatividade de gestão a cada 2 anos, então não tem muito essa noção de longo prazo. Então o CNJ começou a trabalhar nisso e eu estava dentro nesse momento, né? E aí participando de reuniões em Brasília, reuniões de estabelecimento de metas nacionais, então foi uma oportunidade muito grande, né? Mudou um pouco isso, essa minha percepção, eu realmente estava podendo atuar um pouco, posso até dizer um pouco por políticas públicas, né, de certa forma. E aí isso me proporcionou depois o interesse para um doutorado, que eu fui estudar a gestão do CNJ dentro desse ambiente, né? Que interessante. E aí já é uma outra... E aí você foi para o doutorado aonde? No Rio de Janeiro, você me contou? Foi. Eu fui fazer um doutorado na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, né, com uma escola super tradicional em administração pública, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer professores que atuaram também um pouco nesse momento, na gestão do Poder Judiciário, na medida que eles auxiliavam e prestavam consultorias ao próprio Conselho Nacional de Justiça. Como também tive professores que também estudavam a relação, por exemplo, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E eu cheguei estudando o Poder Judiciário, então foi interessante porque você casava essa noção dos 3 poderes. Tinha outros colegas que estudavam o Ministério Público, então às vezes a parceria era maior até entre Judiciário e Ministério Público, mas também tinha essa percepção de como é que estavam os 3 poderes, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, durante a minha pesquisa no doutorado, entrevistar ex-conselheiros e conselheiros na época do Conselho Nacional de Justiça, então ao longo de várias formações. Então foi bem interessante de ter a oportunidade de conversar, de entrevistar, de questionar realmente esses gestores nacionais. Então, era ex-ministro do STF, ex-ministro do STJ, né? Conselheiros que foram indicados tanto pelo Senado, pela OAB. Então, assim, foi uma experiência muito rica, né? Eu também tirei licença do Tribunal de Justiça, né? Aí foi interessante que foi uma licença mais longa, de 4 anos, mas que me permitiu trabalhar essas questões dentro do Poder Judiciário ao retornar, sendo professor convidado, né, também como professor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. Que então, orgulho! É um pouco dessa mistura, né, do serviço público como gestor público, né, atuando propriamente na gestão, como também tem essa outra perna, né, esse outro lado acadêmico como professor da Escola Superior de Magistratura. E aí eu posso conversar até com esses meus alunos e com os colegas, muitas vezes, dizendo assim, olha, essa determinada meta, o contexto dessa meta foi construído dessa forma. Quando eu entrevistei o ministro tal, ele me contou qual era o bastidor, como é que estava, qual era a mudança. E aí eu consigo ter uma visão geral desse cenário, né? Bacana, muito interessante. Bom, se você está achando que esse rapaz, um dos melhores alunos, só trabalha e só estuda, está muito enganado. Ele casou com uma colega do curso de administração, a Temisa Pimentel, que nós também já entrevistamos. Você pode clicar no link Temisa Pimentel, que você vai ver uma entrevista brilhante. E eu sei que depois você, por conta da Temisa, está na Unilever, morando em São Paulo. Você, uma parte do seu doutorado, você viveu
a escrita da sua tese em São Paulo, e depois voltaram os dois para Fortaleza, né? E esse retorno me conta tudo isso que você já me relatou, voltando como professor da Escola de Magistratura, já com doutorado, já com mestrado. O que é que você pode, Leonel, deixar de conselho, deixar de inspiração para quem está nos assistindo e que hoje está buscando ou um concurso público, porque a gente sabe que os nossos alunos têm ainda essa expectativa do concurso público, ou quem ainda está por decidir o que fazer, né? Que conselho você dá como ex-aluno e hoje profissional? Olha, eu acho que essa questão da dedicação, de buscar competências, né, é muito importante. Esse meu exemplo mostra um pouco disso. Eu fui atrás de buscar competências na área pública, porque estava atuando no cenário público. Mas também utilizava a própria faculdade para adquirir competências como a formação de administrador. Então você se torna aquela figura do gestor, do administrador, que tanto pode atuar em organizações públicas como organizações privadas, empreendedor, enfim. Eu acho que a dedicação é a principal dica que a gente pode fornecer, mas também aproveitar esse ambiente da universidade. Né? É uma verdadeira experiência aqui. Eu acho que a gente pode até brincar assim, olha, se você erre na faculdade, porque o mercado de trabalho, no ambiente profissional, o impacto que você gera na sociedade é muito maior. Então, assim, aproveite esse ambiente aqui, participe das atividades curriculares, extracurriculares, busque esse olhar de pesquisa. A pesquisa também se torna interessante, porque você está sempre... eu digo até que você se apropria até no momento de uma reunião, porque você traz um dado, traz alguma referência e algumas pessoas, como é que você sabe disso? Não, é porque eu fiz um determinado estudo utilizando dados públicos do Conselho Nacional de Justiça. Então você consegue apropriar e tornar bem mais enfático, né? Ter mais argumentos até em momentos de reunião, né? Então, assim, aproveite a faculdade, tem todo esse momento de centro acadêmico, de empresa júnior, pesquisa, PIBIC, né? Busque também tentar conciliar tanto a parte acadêmica como a parte profissional, né? É importante, você vai se agregar bastante como pessoa, como profissional. Assim. Bacana. É um orgulho, sabe, Leonel? É um orgulho, porque o Brasil está num momento de precisar se orgulhar dos seus servidores públicos, né? Eu sou uma servidora pública, nós somos na Universidade Federal do Ceará e temos consciência da excelência do trabalho que nós desenvolvemos aqui. E nós nos sentimos extremamente honrados e gratos por ter ex-alunos hoje que nos dão essa aula de gestão pública. E que você inspire muitos outros e que você seja sempre um modelo para aqueles que trabalham com você. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz. Sempre à disposição da faculdade. Muito obrigada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito dessa entrevista, que ela realmente possa inspirar vocês. E se você gostou, dá um like aqui na nossa entrevista e se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa boa vindo ainda por aí. Obrigada e até a próxima.